Salve, salve, rapaziada de casa! E aí, como é que vocês estão, beleza? Mais uma vez, aqui pelo Rota 44 Podcast, entrando no ar com um convidado fantástico. Hoje a gente vai falar de duas coisas que o brasileiro adora: religião e também política. Estou recebendo aqui o querido reverendo Padre Pedro. Como é que o senhor tá, padre? Tudo bem? Vai, querido. Tudo bom? Caminhando na luta, na batalha. É realmente dois assuntos adoráveis, né? Adorados, né? É, e que não causam nenhum tipo de problema, né? Nada, né, rapaz? Só faltou o futebol, né? É, aí eu ia embora pra casa. Mas aí, padre, o senhor me conta o quê? O senhor é de Campinas. O senhor tem uma igreja de Campinas, é isso? Eu sou pároco do santuário anglicano. Anglicano. De São Jorge da Capadócia, na cidade de Campinas. Inclusive, ser anglicano agora tá na moda, né? Tá na moda, porque a rainha que morreu era líder da igreja anglicana, agora é o rei Charles. Agora... Mas tem alguma coisa a ver com a igreja de vocês? Sim, tem ligação? Totalmente, mesmo? totalmente. Porque nós temos uma liderança diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é católico também. É católico, tem toda a tradição católica. Na verdade, a Igreja Anglicana, ela surgiu logo após a Reforma Protestante. Tá. O rei Henrique VIII aproveitou... Foi o rei Henrique VIII? Só pra ele descasar? Vamos lá. Foi essa a história mesmo ou é intriga da oposição? O rei gostava, né? Ele gostou do negócio, Gostava, ele não pegou só a Ana Bolena, não. Teve mais gente. O rei é por isso que ele era anglicano, era pão de negócio. Ele era ligeiro, ele. Mas conta aí como é que foi essa história. Na verdade, o rei Henrique VIII, os livros escolares nos ensinam que Henrique VIII criou a igreja anglicana. Certo, né? Isso. Só que ela é muito anterior a isso. É antes do Henrique. Não com este nome, Tá. né? E nem com esta história, né? A igreja anglicana, ela surge na diáspora dos apóstolos. O que é isso? Diáspora. É quando os apóstolos todos começam a sair de Jerusalém e indo fugindo para poder pregar para outros lugares. Entendi. Saindo da perseguição que estava acontecendo. E foram passar o evangelho à frente. Isso aí, levar para Samaria, né? Entendi. E até os confins do mundo. Pode né? crer. E quando cada um foi para um canto, cada um para um lugar, né? Uns expulsos de lá, outros não. E José de Arimateia, o camarada que emprestou o túmulo para Jesus, lembra disso? Lembro. Passou 3 dias o cara dormindo lá. Dormiu lá, depois abriu a rocha e saiu as canelas. 3 dias. Esse de Arimateia, ele foi para as ilhas da Anglia. Entendi. Aonde existiu o Império Anglo-Saxão. Certo. E nas ilhas da Anglia, ele encontrou um povo que acreditava em Deus, da sua forma, né? No paganismo, né? Sim. Que era o povo celta. Os celtas. Os celtas, os druidas, né? Tanto que o símbolo é a cruz celta. É o nosso símbolo. Então, quando ele chegou lá, ele cristianizou esse povo. Ele pregou Cristo. Só que como todo anglicano, né? Ele não era anglicano. Mas como toda a base nossa, nós respeitamos daquele povo, da cultura. A cultura, a religião, a forma de agir dos povos. Arimateia, na sua inteligência, ele conseguiu pregar Cristo se adequando à cultura celta. Então, digamos, o sol, eles tinham o sol como Deus. Certo. Né? Mas como Cristo, ele, no Monte da Transfiguração, reluziu como o sol. Luz. Né? Então, o grande sol... Conseguia, através de metáforas trazer... entendi. Então, ele cristianizou aquele povo. E ali se formou a Igreja Cristã Celta. Esse é o nome da igreja anglicana. É celta. O anglicano... Ele é celta. Igreja mesmo? Cristã Celta. Que legal, cara. 600 anos depois... Cara, desculpa, eu chamando a santidade de cara. Mas Meu Deus do céu. Não, é que a gente tem esse preconceito. Gente, tem um camarada que eu conheço que me chama de vossa... Fugiu o nome agora. Vossa santidade. Não. Vossa senhoria. Não. Não? Vossa insolência. O cara é louco. Vou excomungar ele. Vossa insolência. Vossa insolência. O que é isso, pô? Pô, mas tá mexendo. E aí, 600 anos depois de tudo isso acontecer... Depois que o Arimateia foi lá... 600 anos depois, Tá. Porque a igreja católica, não desrespeitando ninguém, ela não foi criada por Pedro.
A igreja cristã foi criada por Jesus. Quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Cristo falava dele mesmo. Sim. Pedro, tu és Petros. Petros é pequena pedra. Ele só e Petra, né, seria a grande rocha. Ele só disse, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edifico a igreja. Ele deu a Pedro a chave para que Pedro fosse o líder da igreja. Mas Pedro não foi o primeiro bispo, o primeiro líder principal, que foi Tiago, o irmão de Jesus, né? O irmão. Sim, de convivência, né? Então, quando o Constantino, o imperador Constantino, em 324, ele assume que era cristão, então ele cria a igreja, né, cristã romana, que logo depois nós aprendemos nos livros da escola que depois teve o cisma de Constantinopla, porque isso da escola, isso não é papo furado meu, né? A sede do Império Romano deixou de ser em Roma e foi para Constantinopla, cidade de Constantino, né? Constantino passou a ser o primeiro líder, então primeiro papa, certo, né? E como alguns bispos não aceitaram, houve o cisma de Constantinopla. Nesse cisma, a igreja do Oriente continuou fiel às tradições que tinha, quase judaicas. Sim. E a igreja do Ocidente seguiu todas as tradições do Império Romano. Pode crer. Então ficou... Caraca, você sabe o que eu tô vendo? Vikings. Os Vikings, a série. Tem... não é? Bem por aí. Tem todo uma... Tem tudo a ver. Você vai... Então você, quando Constantino, ele separa a igreja... Porque a pessoa fala assim, Pedro foi o primeiro papa. Não falou isso? Falam. Esse pode... Vai dar confusão esse negócio aqui. Vai dar treta. Caveira! Caveira! Ai, tinha que ser. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui do meu lado. Caveira! Caveira tá ouvindo um som porque nós tá falando muita besteira aqui, Ela pôs um fone. Então, a gente para. Quando fala, Pedro foi o primeiro papa. Ok. Então, se ele foi o primeiro papa, né? Já tem um negócio errado aí na igreja, né? Porque os padres não podem casar, né? Verdade, Pedro casou, né? É porque Jesus curou a sogra dele. Tem essa, Quem tem sogra... Tem essa mesmo, hein? Dizem até que foi por isso que ele negou Jesus. Porque na hora que você conhece aquele cara, ele lembrou, ele curou minha sogra. Conheço não. Puta karma, né, meu? Sim. A velha tava morrendo, ele curou. Não conheço não. Então, tanta gente pra ele curar. Então, beijo pra minha sogra aí. Pra quem tem sogra. Senão já me dá um tiro, gente. Então, em 600 anos depois, foi enviado para as ilhas da Anglia para romanizar a igreja cristã celta. Porque era uma igreja cristã, porém cheia de costumes respeitados pela sua criação, costumes pagãos, como festas de sol, lua, primavera, né? quatro elementos, coisas assim. Então, quando houve essa romanização, a igreja cristã celta ela passa a ter todos os costumes, ritos e liturgia da igreja católica apostólica romana. Tá. Então, ficou. E assim como um grande império que se tornou, né, eles espalharam-se pelo mundo e pela Europa toda. Né? Quando houve a reforma de Lutero, quando Lutero deu o primeiro grito dele, não tô gostando muito. O negócio tá ficando louco, né? Alguns foram aproveitando, né? E foram. Né? E o rei Henrique VIII, assim, tentou divorciar. Porque o casamento do Henrique VIII tem até pena dele, tadinho. Não, essas coisas, mas não tem pena. Era aqueles casamentos arranjados, né? Você vai casar com ela para poder manter a paz entre o império. Então, Catarina era da Espanha, ele era da Inglaterra. Acordo dos pais. E ela não dá. Não deu filho homem. Não tinha aí ele falou assim: opa, não vai ter, devo aproveitar e vou, já vou dar resolver esse negócio. Aí pediu para anular o casamento. Isso. E queria casar de novo. Mas como a igreja católica, e eu respeito, Romana, tem as suas leis, tá, né? O seu código de direito canônico tem que ser respeitado. Claro, não se pode dizer que está errado. De todas, né? Então, por ter as suas leis. E uma delas é que, uma vez casou eternamente, né? Só a morte até que a morte o separem. Tem muito tempo que... não tá rolando muito isso aí não, da morte, né? Hoje em dia, né? Tá meio... Eu já, quando celebro um casamento, eu falo isso também. Até que a morte o separe.
Mas quem disse que tem que ser a morte física? Se o casamento Se morreu... morreu a amizade, morreu a parceria, o casamento morreu o pode morrer respeito, é verdade. morreu a consideração, morreu a cumplicidade, se morreu tudo, já tá morto. Vai manter pra quê o defunto? Pra quê? Manda, mano. Troca. Então o que acontece? Aí o rei vai até o Papa e recebe uma negação. Não Sim. pode. Por não poder, automaticamente, o que ele faz? Já que o Estado, a coroa sustenta a igreja, a partir de hoje, a igreja é da coroa. Os bispos que quiseram ficaram e foram assumidos. Os outros não, voltaram para Roma. E durante muitos anos, essa guerra anglicano e romano foi muito grande. Houve perseguição nessa época? Mas muita morte. Então, é isso que eu ia falar, porque naquela época, a Roma Antiga, sei lá, não sei de que época a gente está falando agora muito certo, assim, mas... Idade Média, né? Idade Média. Idade Média. Era muito comum se matar em nome de Deus, né? Hoje em dia se mata em nome de Deus. Se hoje acontece muito... Mas isso não é... Mas essa briga não ficou muito tempo, não acabou, não. Ela durou até... Quer dizer, ela foi amenizada. Mas nos anos 80, essa briga ficou conhecidíssima. Tem até uma música do YouTube, né? Domingo Sangrento, né? Sei. Que fala sobre isso. Era uma celebração anglicana e que romance é aquela coisa. Sunday, se você ver, fala sobre isso. Velado, mas fala sobre Sim, é verdade. Né? E a guerra, até o IRA, né? A guerra da irlandês com católico aquela com guerra protestante, porque para a Igreja Romana nós somos protestantes. E não deixamos de ser. Porque se protestamos contra algumas coisas, seu cerne acaba sendo... Isso, é o cerne. Nós temos uma tradição católica, uma pregação protestante e uma fé cristã. Caraca, que legal. Que aula, hein? Que aula de história. Putz, eu acho que isso esclareceu muitas coisas para muita gente, viu, reverendo? Então, hoje... o líder, vamos dizer assim, ainda é o Charles. Sim. Ainda não é porque ele não foi coroado, né? É verdade, né? Então a Sé está vacante. Tá. Né? Só que a igreja tem uma liderança também religiosa. Entendi. Que então não está com vacância na Sé. Ele acaba sendo um líder. Ele é um líder religioso que está abaixo do respeito à coroa, Sim. né? Sob os auspícios da coroa, né? Então, nós vemos que o nosso arcebispo primaz, Dom Justo Welby, o anglicanismo não precisa esperar o camarada morrer para fazer as exéquias e depois um conclave. De tempo em tempo, há uma substituição. Atualmente, que o nosso líder o líder mundial da igreja anglicana. Né? Existem os independentes, os de várias dioceses, mas no final todos convergem para a comunhão, que é a liderança. Então nós temos um líder, Dom Justo Welby, que chamamos não de sua santidade, mas de sua graça. Sua graça, Dom Justo Welby, ele é o nosso líder. No Vikings eles chamam os reis de sua graça. Sua graça. Aí, calhou certinho, deu E se você parar para ver, quando fala-se do Pai Nosso, né, que o nosso Pai Nosso, ele é o Pai Nosso bíblico, né, mas ele é muito tirado da Bíblia do King James, né, do Rei King, né? E quando fala sobre o Rei James, quando fala vosso Pai Nosso, no final do Pai Nosso vai falar, pois teu é o reino, o poder e a glória. Isso diz que na verdade é para dizer que o rei que tinha o poder. É verdade. Ele que tinha o comando de tudo, né? Fazendo besteira aqui, ó. Ao vivo! Ao vivo é assim mesmo. O som dele tá certo, Luiz? Tá tudo certinho. Então agora eu entendi. Então, tecnicamente não tem diferença nenhuma. Fora esses padrões culturais que a história trouxe. Nós temos Eucaristia, né? Somos eucarísticos. O que acontece é que a igreja anglicana, quando ela foi formada, então nós temos duas vertentes oficiais. Certo. Que são a High Church, né? A igreja alta, ou a Low Church, que é a igreja baixa. O que é a High Church? É a igreja que tem todas as tradições católicas, que mantém tudo católico. E tem a Low Church, que é aquela que ela é mais protestante. Que nos Estados Unidos ela é mais forte, como igreja episcopal, que são os reverendos dos filmes, né? Que são casados. É tudo anglicano, né? Tudo de linha anglicana. E existe uma linha
que a Rainha Elizabeth seguia, que é a linha anglo-católica. Que é essa nossa, que é tanto católica, mas também tem uma pregação mais protestante, mais mais didática, mais alegre. Isso aí. É alegre que eu digo porque não, é alegre, muita música, bastante música. E o charisma, né, o carisma, que não é um carisma de línguas extremas, um carisma de levar a palavra, né? Trocar uma ideia ali, bastante música. Isso eu sinto falta às vezes, cara, na igreja católica romana. De um pouco mais essa alguns vibe. Movimentos romanos mudaram muito, ficaram muito jovens. Mas infelizmente eu não tenho o direito de me meter e de falar nada sobre a igreja por não ser no clero dela. Mas eu acho que infelizmente algumas lideranças poderiam ser mais. Se todos fossem como Francisco. Inclusive, muitos criticam o Papa Francisco, né? Por ele ter recebido e ser amigo pessoal de Dom Justo, recebido nosso arcebispo e se feito reverenciado, recebido a bênção. Acham que ele pediu a bênção de um cismático. Só que se for assim, então, o erro já começa lá atrás. Porque o primeiro Papa a fazer essa união, essa aproximação, foi João XXIII, que agora é santo, né? João XXIII, ele no Concílio Vaticano II, ele convocou a liderança anglicana a participar. E aquela célebre frase que muitos falam, existem mais coisas que nos unem do que as que nos separam, foi dito por João XXIII por causa dessa união com os anglicanos e outras vertentes religiosas. Paulo VI, que foi o Papa que sucedeu João XXIII, ele deu de presente para o líder anglicano o anel de Papa. E todo líder anglicano que assume, ele manda aquele anel de Paulo VI e manda moldar no seu dedo. Então o anel que sua graça usa é o anel do sumo pontífice. Vai vendo. Mano, que louco. João Paulo I não teve tempo de fazer nada, porque foi 30 dias de vivo, né? Morreu logo, né? Então não teve tempo. João Paulo II foi muito próximo dos anglicanos. Eu não sei. Bento XVI, com toda a sua timidez, um pouco retrógrado no modo de agir, assim, né? mais fechado, ele foi tão ligado aos anglicanos que ele baixou uma encíclica chamada Anglicanorius Goetibus, receber os anglicanos. E o Papa Francisco não tem o que falar dele, mas mesmo assim, alguns párocos, alguns bispos acabam ficando meio. E o que eu não entendo é que no CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, uma das 7 igrejas é a igreja anglicana. E mesmo assim, ao invés de um casamento anglicano, tem diocese que não aceitamos. Não aceita? Não, algumas. É mesmo? Os desinformados da vida. Entendi. Graças a Deus, em Campinas, nós temos muita abertura. Eu tenho um vídeo de Dom João Inácio falando, abençoando o nosso povo. Dom Ayrton, que foi o antecessor dele, amigo nosso. Eu por natureza, sou... Posso tomar aqui? Fica à vontade. Como é que é água, né? É água, rapaz, é água. É água? Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Não podia já aqui não, hein? Você sabe o que eu fico pensando? Pode fazer. O problema é que tem réplica. Então, mexer comigo é complicado. Eu tô com medo aqui, que eu já vi aqui, eu falei, deixa eu ficar meio sossegado. Você sabe que eu sou católico, apostólico romano, né, da igreja romana. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes a gente vê tanta diferença entre as religiões e é tudo a mesma... Tipo assim, Pai que estais no céu. Não tem muita manja. Isso aí já é Henrique Cristi. Sabe aquilo? Não. Pai! Você fez igualzinho, né? Não, é que eu ia começar o Pai Nosso que estais no céu. Sim. Tipo assim, mano, tá ligado? Se o cara que tá escutando é o mesmo, velho. Eu tenho uma frase que eu digo. Eu fico vendo os caras brigando. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que costuma ser, até muitos não gostam, mas é a minha frase, é a minha vida. Religiões são idiomas, mas Deus é poliglota. É lógico. Ele fala todas as línguas. Ele entende todo mundo, cara. Eu não fico... Aí eu entro numas vibes, eu vou até agora abrir o coração. Por exemplo... Confessa, meu filho. Não posso confessar aqui, senão eu tô lascado. Mas eu fico pensando, por exemplo, sei lá, o cara lá da China, do Japão, sei lá, que tem a religião dele. Sim. Que ora, que pede, que tem as suas doutrinas, que não peca. Manja, mas às vezes o Deus dele é
sei lá, eu nem sei qual que é lá, mas sei lá, o Buda, talvez, sei lá, cada religião lá tem um Deus. Aí esse cara não vai ser salvo? Manja. Tipo assim, será que esse Deus, que é tão... que tá morando dentro de todos os seres humanos, tá ligado? Ele não escuta esse cara, velho. Igual você falou, ele é poliglota. Às vezes o cara tá mandando uma mensagem e ele tá sacando. Falou, pô, esse cara é foda, cara fera aí, mano. Isso é dos nossos. Bate aí, parça. Eu acho que, manja, sei lá, cara. Eu entro nessas lives. Eu acredito assim. Eu entro nessas lives. Tanto é que eu tenho uma grande amizade e união com o povo de matriz africana. Eu sou conhecido como... Na minha diocese, sabe o que me chama quando eu chego lá? Reunião do clero. Quando chegou o reverendo da encruzilhada. É porque eu só vivo nos terreiros. Pô, então, e é tão respeitoso, tá dentro da raiz nossa, né, meu? Do brasileiro, principalmente. Que tem tanto, a gente é tão descendente do povo africano e tem tantas raízes aqui, não é mesmo? Que a gente não faz sentido esse preconceito que a gente vê. Às vezes eu fico puto com essas coisas, tá ligado? Eu não consigo entender. Eu que ando em muitos, a obra do padre vai no centro espírita, eu sou amigo de muitos pais de santo, mães de santo. E aí, como é que eu vou falar de Cristo se eu não sou igual a Cristo? Exato. Porque a palavra cristão é pequeno Cristo, eu tenho que imitar o Cristo. E o Cristo estava em todos os lugares, e principalmente onde as pessoas achavam que ele não era certo, é para lá que ele ia. Exato. Não é que eram errados, mas onde havia um julgamento. E olha, porque não tem certo e errado, se for ver, né, pá? Amai-vos uns aos outros. Pronto, não diz que amai-vos. Agora, amai-vos só os caras. Agora tem um negócio que é pior, que você vai ficar meio bom. Mano. Qual é a raça que Cristo menos gostava? O povo que ele menos gostava. O povo que ele menos gostava? Putz, cara. O povo que Cristo menos gostava? A classe que ele menos gostava. Não. O que ele não gostava. Cristo não gostava? Mas ele não gostava da geral? Tinha uma turma que ele não gostava. Ele não gostava, não? Cara, não sei. Fala. Sacerdote. Não? Ah, é verdade. Ele gostava da prostituta do lado. De todo mundo, Mas aí ele falava para os caras, vocês são raça de víbora, vocês são sepulcro caiado. Que eles usavam a... Vocês não deixam o povo entrar no céu, mas quem não vai entrar é vocês. E se fosse hoje em dia, tem uns par aí, hein? Ah, um monte, né? Que usa a palavra para armar uns esquemas. É por isso que eu fico quietinho, para não me dar mal, né? É melhor não falar, senão depois nem daqui nós não sai, que os caras vêm. Ele diz... ladrões e prostitutas vos antecederão no reino dos céus. Você sabe que eu tava vendo, com todo respeito, eu tava vendo um outro podcast de um amigo meu, e eu não lembro o nome do cara que tava dando entrevista. Aí ele perguntou, o entrevistado disse ao entrevistador, sabe o que Jesus falou pros homossexuais da época dele? Sabe o que Jesus falou pras prostitutas da época dele? Aí o cara disse, não, nada. Não falou nada. Nem criticou. Amou todo mundo do mesmo jeito, porque tinha prostituta, igual tem aqui. Ou tinha antigamente. Tinha homossexual, igual tinha. Igual tem, e graças a Deus tem muita gente que o preconceito está diminuindo muito. Mas tinha naquela época Jesus absolutamente igual. Não tem uma palavra dele. Ah, mas a Bíblia, no Levítico, Deuteronômio, fala, gente, é uma questão cultural, presta bem atenção. Moisés saiu do Egito com 2 milhões de pessoas. Ali tinha tudo. Tinha gay, tinha lésbica, tinha adulto. Se ele não bota uma regrinha para aquele povo, porque, vamos fazer assim. Um não pega a mulher do outro, um não faz isso. Não vira os vikings. Não dorme homem com homem, mulher com mulher. Porque ia dar confusão. Isso. O povo ia começar um criticar o outro, iam se matar. E aquele povo não ia conseguir chegar pelo menos a metade do caminho. Que não ia nem atravessar o negócio, já chegaram no destino. Mas tu sabe o que é pior? O quê? Aí é que é pior. Tem pior ainda? Tem Meu Deus, pior. eu tô começando a ficar com medo desse trem. Das 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés, chuta quantas entraram na Terra Prometida? De 2 milhões? 2 milhões. Não? 2. 2? O resto foram filhos e netos. Mas os que saíram lá no começo, só Josué e Caleb. É mesmo? Porque o resto, tudo morreu. Sabe por quê? Por causa da cabeça. Foram rebeldes,
queriam Poder, briga de condenar, poder, julgar, briga de entendi. poder, foram morrendo no meio do caminho. E os filhos e netos que foram nascendo foram ensinados de outra forma. Pode crer. Então só 2. De 2 milhões, só 2. É 0,000. Nem sei fazer a conta. Entendeu? Que loucura, rapaz. Vai vendo. E hoje em dia, como é que o senhor analisa, hoje em dia, o mundo nosso? Assim, porque, ó, assim, vamos simplificar mais essa pergunta que foi muito complexa. A gente passou por uma revolução nos últimos 15 anos, uma revolução digital. Muita coisa mudou. Eu acho que o próprio culto, a missa, ela mudou. Mudou muito. Ela mudou muito. Antigamente... E nos últimos 2 anos, então... Depois da pandemia. Então, como é que a igreja está se adaptando a essas mudanças? Tanto no quesito quebra de preconceitos e paradigmas, principalmente com as minorias, seja vamos usar como exemplo, prostitutas, a homofobia, sabe, como que a igreja anglicana está encarando eu não chamo de minoria, né? Porque não são minorias, mas ditas minorias, menos favorecidos, né? Também. Ou menos respeitados, talvez seja assim, né? Que tenha menos voz, né? A gente usa como minoria porque não tem voz. Então, quando eles se levantam, a maioria que está no poder acaba ofuscando. Isso é a minoria. Se você vier a Avenida Paulista da Parada Guisa, que é minoria, mano. O que é a maioria? Você é louco, os caras têm poder. Se eles se juntar ali... Se forem inteligentes, né? E como é que vocês... Como eu vejo? Como que a igreja está se reinventando para manter... Eu posso falar de mim. Sim, Eu não posso falar dos outros. Mas vamos pensar a nível de igreja anglicana e dos que, da minha diocese, Sim. é que eu sou ligado à diocese anglicana no Brasil, onde nossos bispos, o bispo diocesano é Dom Roger Douglas Beard, e o nosso bispo sufragâneo, que é o nosso, que está fazendo o trabalho do nosso bispo, que está bem velhinho, né? É o bispo, nosso bispo, aquele inclusive, ele é aqui de Monte... Onde você esteve lá, aquela cidade lá? Não, onde você morou lá em Minas Gerais, lá? Pouso Alegre. Eu tinha um programa de TV lá. Ele, inclusive, é o presidente da Câmara dos Vereadores lá. É o vereador Dionísio Pereira. Que legal. Ele é o nosso bispo, né? Então, e nossa sede é na Catedral Anglicana de São Paulo. Né? Então, gente, nosso pensamento, receber a todos. Nosso pensamento é que a igreja, ela precisa estar alinhada com esse tempo. Até porque o Cristo, ele continua vivo, né? E me dói muito, e acho que dói na cabeça de quem pensa como quem consegue pensar, que o Cristo ainda é aquele camarada da roupa... De brinde. Né? Não. Estou falando do tempo de... O mantão. Aquele mantão aqui que é. A túnica, andando de jumento. Nossa, simples, você acha que o céu tem esse atraso tecnológico? Então, você acha que da onde que vem as... Então, lá deve ser um negócio muito show, cara. Uma vez eu vi aquele filme, peraí. Filme Nosso Lar. O cara, eu tô falando cara porque eu sou íntimo de Jesus. O cara ressuscitou, pai. Meu irmão. Você tá ligado? Hoje a gente tem tecnologia. Ninguém consegue ressuscitar. É o cara que tá mandando as ideias. Detalhe, ressuscitou sem usar desfibrilador. Você tá louco? Ele só aqui, ó. Acorda aí, então... E acordava os outros. Lázaro, verdade. bate daí, isso aqui. É verdade. O cara mais tecnológico do que... Tem. E outra, vem tudo lá de cima. E aí eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando nisso aí, no que você tá falando? Porque, por exemplo, e é uma tradição nossa, né? Quando eu vou rezar, às vezes eu me pego, vós, pai, tá ligado? Por que eu tô falando assim, cara? Sabia como é? O nosso Pai Nosso anglicano, né? É diferente. A gente não chama de Pai, vosso reino. Não. Por quê? Pai Nosso, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Teu reino. Porque não é possível, igual você falou. O senhor falou. Pode chamar de você mesmo? Pode chamar de você? Seja de vossa presença. Porque eu fico pensando, cara, mano, ele vai entender, ele entende as pessoas. Não preciso seguir esse conceito antigo. Gente, pai, você bate usar as as palavras. revelações. Às vezes o cara... Jesus, o negócio tá... deu ruim aqui, tá cara. trash Ajuda aqui. aí, pai. Dá uma
Dá uma fortalecida aí, que o negócio tá meio complicado aqui. Você acha que ele vai entender? Vai ficar assim, cri, 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 cri. Que gíria que é essa? Ele entende mandarim. Entende? Mandarim. Mandarim não, mas tem uma língua aqui. Onde que eu vou, cara? Que o tom da ti quer dizer xícara. Ti quer dizer caneta. Ti quer dizer televisão. Tipo assim, a tonalidade. Então deixa eu tomar um pouquinho de água na. Cara, então você, mano. E aí eu fico pensando nisso. Às vezes eu me pego, Vossa Senhoria, meu Pai, amado e Espírito. Eu falo, caralho, o que eu tô fazendo, cara? Ele é muito íntimo. Até porque ele é a pessoa que mais te conhece, né? Conhece tudo. É a pessoa que mais te Uma conhece. coisa que quando a pessoa quer confessar, padre, posso confessar? Não. Por que você não pode confessar? Porque vamos lá, você vai me contar o quê? O que você fez? Gente, Deus já sabe. Aí entra no quarto lá, fecha a porta, fala com ele, que ele te pergunta. Mas não tem confissão. E quando a pessoa insiste em confessar, tá bom, vamos marcar um dia. Aí marca um dia, senta assim, você aqui. Aí eu começo, cara, eu vou te contar um negócio. Fiz uma parada ontem. Aí eu começo a contar, né? A pessoa fica assim, hã? Porque tava esperando um outro tratamento, mas né? peraí, mano, pode, o que... Ué. Tava esperando um coral. Agora o Pai vai. Que é a única coisa que Porque nos permite confessar. Confessai-vos uns aos outros para seres curados. De repente estiver muito mal. E esse curar não é um curar de doença, mas seria um curar da alma. É, um mental, né? Pô, precisa ser curado. Você põe pra fora. Você bate um papo, conversa, né? Aquela história do confessionário, que tá mudando muito do confessionário, da telinha, né? Aí vai lá, aquela tela, o padre não sabe quem sou eu. Pô, não conhece tua voz? Ele então, sabe que... É lógico que sabe. E aí, Clebão, como é que você tá? E aí, padre? Aí tem que ser muito... Não, aí os caras vai aqui, não, Kleber, não. Não, eu fico pensando nisso também, porque se Deus não sabe o que eu tô fazendo de errado, pai, se ele não souber, eu tô lascado. Então eu creio nisso, que essa tecnologia, eu creio num Deus. Então a igreja tem que se modernizar. Se não... E a pandemia, ela foi uma aula para muita gente. Nossa. E muita gente não aprendeu nada. Isso porque que é a gente pior. vê que depois da pandemia já começa uma guerra, já começa isso, o povo, uma briga, um negócio esquisito, uma polarização aqui no Brasil. Não, aqui tá complicado. Cara, não serviu de nada esse monte de gente que morreu no mundo inteiro. Agora, aqueles que aprenderam com a pandemia, e eu aprendi muito, porque num mês antes da pandemia, começou em março de 2020, né? Em janeiro de 2020, eu fui acometido de uma parada cardíaca, 2 AVCs, uma hipotassemia, 5 dias em coma, fui a óbito e voltei. Nem pra morrer servi. Ô, Caveira, tá escutando ali? Ele me mandou embora de volta. Você é louco. Esse aqui trocou ideia. Ele já voltou aqui porque eu louco. A paradinha do túnel de luz, do outro lado, tudo existe. É verdade? Tudo existe. Tudo. Eu tive uma experiência fantástica, cara. Tudo existe. Na hora que abriram a porta lá pra me voltar, eu abri o olho. Sério? E saí pelado dentro do Hospital Mário Gatti. E todo mundo atrás de mim. Caraca. Porque eu abri o olho e procurei uma porta. Você teve o traço, a linha deadline sua ficou... E aí, quando mandaram de volta, saí puxando tudo. Tanto que na igreja, quando avisaram, não vai ter mais gente, já estavam preparando para comprar caixão. Caraca, cara, é mesmo. E aí, quando eu saí do coma, né? E depois saí do hospital, eu fui recomendado que eu ficasse em isolamento. Quando começou o isolamento, eu já estava fazendo curso. Então já. Porque o senhor passou por um período, meu Deus, morreu, né, cara? Então, se o senhor viu o túnel de luz, olha como é que o negócio vai... Não tinha muita luz, não, mas tudo bem. Não, tava meio apagado. Mas também não foi para inferno, não. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu ouvi quem que falou, cara? Não sei se foi o padre Fábio de Mello, não sei, um religioso, falando do Chico Xavier. Porque eu não sei como é que funciona isso, nem para a igreja... católica romana, não sei como é que funciona a parte espiritual do espiritismo, como um espírito mesmo. Porque a anglicana também acredita só em ressurreição.
A nossa ressurreição ela é automática. Nós acreditamos que na hora que se fecha o olho aqui, já se ressuscita com Cristo. Tá. Então... É uma continuidade de vida. Certo. Mas então, a parte espírita, então, não cola. Essa parte, por exemplo, do Chico Xavier, que falava com os mortos, né? Aí vai muito de entendimento, né? Então, eu fico porque imaginando. cada um tem um pensamento. É. Eu tenho o meu pensamento, né? Eu tenho o meu pensamento de que o outro mundo pode se comunicar assim, gente, que não. A gente continua vivo, né? Exato. Mas não quer dizer que seja uma regra, né? Porque às vezes você sonha com avô, sonha com a avó falecida, aí falam coisas pra você e você depois vê que acontece. Isso. Será que não é comunicação? Porque não é, o cérebro, por mais fantástico que ele seja, ele não ia criar um movimento no sonho. O déjà vu. Quando você passa no lugar e fala assim, pô, já passei aqui, já vi essa situação. Nossa. Isso é verdade, cara. Então, gente, existem muitos mistérios que não foram revelados. Exato. E se tudo fosse revelado, o ser humano não ia entender. Vamos ler lá o livro de Enoque, que a gente vai ficar maluquinho, né? E tem muito a ver com isso mesmo. Por exemplo, se a gente soubesse tudo, meio que não ia perder a graça. Mas eu estava escutando uma psicóloga falar hoje, e ela disse assim, ó, as pessoas que mais estão em depressão hoje em dia são as pessoas que atingiram a riqueza. E riqueza que ela diz é tipo assim, não sonhar com mais nada, poder ter tudo, tá ligado? Acaba pro cara, porque ele fica, puta, é só isso? Tipo assim, tudo que ele quer, acabou. ele pode. Acabou. Ele quer o helicóptero, ele compra, quer o iate. Então, pra ele não tem aquele desejo, puta, eu queria aquela caneca, é a hora que compra, aquela satisfação. Então, quando você vai e ouve um sermão de um padre, vai numa missa, num culto, e vem exaltado pra casa com informações novas, puta, você se enche de alegria. E olha, eu vou te dizer, eu tenho ido muito, nesses últimos tempos, visitado muitos locais de matriz africana. Após a pandemia, houve um esvaziamento de igreja. Né? Você vê que tá... Mas os terreiros é muito jovem, pessoas com formação. Você vê pelos carros que tem uma vida mais... Está muito lotado, parece que o pessoal... Essa busca de conversar com o outro lado, né? De saber... Entender, né? Se tornou um negócio muito grande, eu tenho visto. E eu fico vendo jovens, eu fico, nossa... Eles realmente estão interessados em conhecer uma coisa diferente. Em conhecer o outro lado, em conhecer o intransponível, né? Exato. Então aí eu prefiro não vou criticar por causa de quê, gente? Não precisa, né, rapaz? Aí eu fico vendo, pessoas que você vai eu tenho pessoas que vão a Umbanda e o ensinamento anda no caminho reto. Não pode prostituir, não pode adulterar, não pode matar, não pode isso, evita beber, evita fumar. Outro dia, assim que a Escola de Samba Grande Rio ganhou no Rio de Janeiro, eu fiz uma live. A Grande Rio foi a que teve o Exu como tema. Eu fiz uma live que já deu um alcance de mais de 150 mil pessoas. Que legal. Em que eu falo sobre isso. Me pergunta, qual a opinião do senhor sobre o Exu? Gente, ganharam, para agora. Mas Exu faz a pessoa beber, Exu faz a pessoa fumar maconha, Exu faz a mulher se prostituir. Aí eu falei assim, o problema é que as pessoas gostam de jogar no invisível. A culpa do mental. Do mental deles, né? Daquilo que eles fazem de errado. Ô padre, deixa eu pegar aqui esse microfone do senhor, a gente vai trocar só essa bateria aqui, que já rola, né? Fala demais, né? Eu sou muito energético, eu descarrego energia com uma facilidade. Aqui é ao vivo, ó, vamos trocando aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu, brincadeira. Você sabe que eu tava entrevistando a Natália Mello, dançarina do Faustão, cara. E ela me contou cada coisa, rapaz, já tá aí. Ele deve ser muito engraçado, né? Não, ele é uma figura, ele diz que ele é aquele cara mesmo. Então, a gente fica vendo que as pessoas usam o Exu, usa a pombagira, usa para justificar os seus desacertos. Então, se eu gosto de uma vida desregrada, é o Exu que está mandando fazer isso. Mas, na verdade, é a própria pessoa. Porque, pelo que eu tenho visto, é igual falar capeta. Eles mandam parar. O capeta tentou. Então, aí eu falei na live
que quando a pessoa é de uma religião evangélica ou católica, a desculpa é o demônio. É porque o demônio me fez fazer isso. Tá. O diabo fica assim, gente, eu não sei de nada, que tudo sou eu. Porque se a gente tem o livre-arbítrio, mano, você faz as cagadas que você quiser fazer. O acerto de conta depois da justiça terrestre, vai ser lá com ele, mano. Eu prego uma coisa que chama a graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou muito de predestinação e acredito nisso. Então, se uma vez salvo, quando Cristo morre na cruz, ele fala assim, tudo está consumado, tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia fala assim, não sei se você conhece um pouco, fala que o escrito de dívida que estava na mão do nosso inimigo, foi rasgado na cruz do Calvário. Então, se foi rasgado, escrito que a promissória é assinada, eu não devo mais nada. Então, não existe pecado. Não existe, né? Pecado é uma coisa que não existe. Existem debilidades da carne. Só que tudo aquilo que eu fizer nessa terra, eu vou pagar nessa terra. Se eu bebo demais, beber não é proibido. Não é. Mas eu vou pegar uma cirrose, então eu vou morrer. Se eu fumo demais, eu vou ter um trauma no pulmão. Se eu tenho sexo desregrado, eu vou pegar uma DST, vou me ferrar, vou acabar com um casamento. Então tudo que eu fizer aqui, eu colho aqui, gente. Exato. Agora, a Bíblia fala... Caiu de novo. Eu falo o seguinte, eu não quero mais saber ficar com isso aqui. Vai ficar aqui. Pronto, aí, ó. Aí, pronto. Vai ficar aí. Se cair aí, porque é muita falta de sorte. E aí, fala assim, que aquilo que não se engane o homem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que eu me plantar, ele vai colher. Tá pronto. E pronto. Isso não é depois de morto, é em vida. Depois de morto, fala assim, aos homens, foi dado o jeito de morrer, uma vez só e voltar. E pó, o corpo pó, o espírito para Deus. Acabou. Chega. O senhor acredita em destino? Eu acredito na predestinação. Certo. Então... A gente nasce com o script todo prontinho. Traçado, tá tudo traçado? Tudo. Ninguém morreu de Covid que não tinha que morrer. É mesmo? Mas foi Satanás que levou a pessoa como? Peraí, me explica. Ele tem poder para isso? Não tem, né? Foi Deus que matou a pessoa. Mas como? Que Deus é esse que bota a pessoa doente, sofrendo com AIDS, com Covid? Eu não creio nisso. Nesse Deus eu não creio, nem quero acreditar, gente. Tinha que acontecer. Existia, mas isso aí é para diminuição da população da Terra. Gente, vida e morte está na mão de Deus. Mas criaram o troço. Podia ter criado o que fosse, se Deus não quisesse, não morria. Então, a gente nasce com todo o script. Já está programado. E vai se cumprir até o final. Entendi. No dia de puxar o RG da galera, o CPF, puxou, acabou, filho. Acabou, né? Entendeu? Mas ele é tão insensível. Não sou insensível. Eu só entendo o seguinte. A gente entende que existia um tempo de se cumprir. Existia um tempo de se amar. Um tempo de se viver. Se a pessoa agora fala assim, o padre é insensível e está falando que morreu, não é morreu, não. Se você não amou a ponto de dizer que amava ou tratar com amor quem estava do teu lado no tempo que vivia, não vem botar a culpa na doença por agora a pessoa não está do seu lado, né? Culpada. Amasse mais. Isso. Queria ter amado mais. Essa música é muito triste, né, cara? É uma música do que o cara poderia ter feito, né? Podia ter feito muitas pessoas. Mas teve jovens que bebiam na rua, em vários copos, chegavam em casa, boca na garrafa, e depois o pai e a mãe morreu de doença. Nossa, que tristeza. Mas por que ele não amou o pai? Por que ele não pensou? Tinha a conta aberta, né? Por que ele fez isso? Por que ele foi lá na rua, bebeu? Por que ele foi em casa, botou na boca da garrafa, aí passou pra ele? Nossa, não fizesse. Tem aquela história, né? O cara... Agora que, se não morresse desse jeito, morreria de outro. Sim. No meu destino, eu já passei por várias coisas de morte. E não era a hora. Você já passou pela morte? Já passei por ela. Na hora que for, ela vai me levar. Mas enquanto não for o momento, não me leva. É verdade. É igual aquela... Tem uma história. O senhor estava morrendo, bem velhinho, lá no leito de morte, vai morrer, estava morrendo. Aí o médico sentou para conversar com ele e disse: senhor, o que o senhor acha que você deixou de fazer? Faz uma lista do que o senhor deixou de fazer. E ele começou. Pular de paraquedas, sei lá, feito uma casa na árvore e tal, escreveu uma lista. No final da lista,
o cara perguntou, o que te impediu de fazer tudo isso? Aí ele disse, nada. Eu é que não fiz. E aí já era tarde demais. Então, faça, né? O que você tem vontade, ame mais, abrace mais, beije mais, porque a vida é um sopro e hoje vai ser a última noite de muita gente. O último abraço de muita gente, o último sorriso que você vai ver de muita gente. No mundo, eu não sei quantas pessoas morrem por dia, mas é milhões de pessoas que vai dar o seu último suspiro hoje. Então, muita gente vai ter essa sensação. Ame mais. Respeite, trate com carinho, entenda. Viva intensamente esse dia como se fosse o último. É por isso que eu como bem, porque eu fico pensando, pode ser que eu morra, eu vou ficar com fome. Eu quero que eu como mesmo. Come pra dedéu. Como minha cerveja lá. Eu também, rapaz. Meu vinho. Vinhozinho. Mas olha só, padre, o senhor também é candidato a deputado estadual. Ah, mas tem que falar disso? Não vamos falar, não. Ah, gente, isso tá tão gostoso, né? É maravilha. A segunda parte que boa. Não, mas vem cá. O senhor, vamos só, porque, nossa, cara, você viu que nós já estamos aqui há quase 1 hora, peruca? Caraca, nós falem. Mas que papo gostoso. Que bom. Que papo gostoso. Se você quiser seguir o reverendo Padre Pedro, Rev, né? REV. Pedro de Paulo. Pedro de Paulo. Ô, Pedro, botou Rev PE, aparece minha cara. É verdade. Uma imagem branca com um loguinho, com ele, né? Foi muito legal. Siga esse cara, que essa figura que você tá vendo aqui é ele mesmo, cara. Puta papo legal que o senhor viu. Isso é meu susto, se fosse ele mesmo, puta. Pensei que... Não é ele mesmo, puta. Puta cara legal esse cara aqui. Eu cheguei a pensar. Eu falei, tá me confundindo. É ele mesmo, puta. Puta que pariu. Mas e aí, senhor agora, entrando também nesse pleito da campanha desse ano. Isso. Como é que o senhor vê a religião e a política juntos? Como é que o senhor pretende, ou o que o senhor pretende fazer? Política e religião unidas sempre foi uma coisa muito nefasta. Até porque é uma receita que, se não for bem dosada, estraga. Azeda. Né? E o problema é... Mas por que o senhor acha que é azeda? Você acha que é o ego de quem assume um cargo tão poderoso quanto esse? Não digo nem o ego, mas são os intuitos e as vontades. Entendi. Se eu vou lá para defender o meu negócio, ou para ter poder para decidir coisas para minha equipe, aí eu acabo entrando no campo minado do ego, do orgulho, e de olhar só... O grande problema é... Só para si. Se eu quero ser político, então eu tenho que olhar para todos. Porque eu vou ser político de um estado que tem todo tipo de pessoas. De credo religioso, de orientação sexual, de raça, etnia, cor. Então eu não posso chegar lá, eu vou para ser esse, cara. Não. Eu vou lá para ser o político. E aí, se eu penso dessa forma, eu vou evitar entrar nos caminhos afunilados que me levam a pensar só no meu umbigo. Para pensar no caminho largo que para pensar em toda a comunidade, em todo local. Pô, que legal, cara. Se eu não me engano, política, a palavra política vem de comunidade. Polis é cidade, né? Cidade, isso. Polis é cidade, né? Então, política é para cuidar da cidade, né? Exato, isso mesmo, Cara, que fantástico. E o senhor lá de Campinas... eu queria perguntar um negócio aqui, nós falamos já sobre isso. Casamento gay. O que eu acho disso? Lindo. Amor em todas as formas. O senhor acha que o que vale é o amor entre as pessoas? Consideramos justa toda forma de amar. Toda forma de amor. Mas isso é contra a lei de Deus. Vai perguntar pra ele, se ele falar que... Não, mas a igreja anglicana faz casamentos homoafetivos. Isso é legal, cara. Vamos lá, gente. Vamos pensar o seguinte. Por que não
Ah, mas isso aí é contra as leis de Deus. Ah, mas adultério também é contra a lei de Deus. E um monte de gente fala adultério sendo casado. Ah, mas isso é contra... No dia... Matar é? No dia no combate à homofobia, acho que é 17 de maio, se eu não me engano, ou de junho, eu fiz uma live e falando sobre isso. Homofobia, né, é que há doenças. A doença está aí. Eu matar. E muitos matam em nome de Deus, gente. Isso que é a loucura que a gente começa. Que é o nosso começo de conversa. Vou matar em nome de Deus, gente. Quem foi. Não, porque diz que conversar com Deus é normal, é natural. O dia que você começar a escutar ele respondendo, aí você tá ficando louco, pai. Agora, eu digo sempre, esse problema todo matar quem é homossexual, né? Apedrejado, tem que matar também as moças que não são virgens. Também. Não vai faltar pedreira no mundo. E casa de branco. Vai faltar pedreira no mundo. Vai faltar pedra, né, pai? Vai faltar pedra. É verdade. Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. E agora está sendo aprovado muitas leis, por exemplo, até o adotar, né? Pais... Inclusive, é um dos meus projetos, a minha luta para a redução da fila de adoção. Porque se você parar para ver, essa fila de adoção, que ela é incentivada a não diminuir. Por que eu falo isso? Ela acaba se perpetuando. Porque não pode para o casal que é homoafetivo, não pode para o casal só que mora junto, não pode. E aquela fila vai crescendo. E a criança vai envelhecendo. Vai saindo da zona da adotividade, né, do amor, né? Aí fica lá, vai pro caixote. Quando faz 18 anos, é expulso, porque é obrigado a sair. Não pode. E pra onde vai? Ela falou em grego. Lá, foi só você falar. Pra onde vai? Vai pra rua. E quem que abraça? A criminalidade. O crime. Então, se nós entendemos que o problema da dificuldade para a adoção é um problema de segurança pública. Porque lá na frente é aquilo, plantou, vai colher. Se eu não ajudo a diminuir essa fila, a dar família para essas crianças vão virar jovens sem futuro, sem destino, que vão ser abraçados pela marginalidade e acabam depois atacando as pessoas que até impediram que fosse adotadas. Exato. Né? E até a pessoa que poderia ter sido pai daquela pai pessoa. Ou mãe, né? Então, vamos pensar em segurança pública, diminuindo essa fila, facilitando o processo de adoção. Ah, mas nem sempre é fácil, porque crianças que são devolvidas, mas existe um acompanhamento. O problema é o seguinte, eles querem pegar, entregou, tá certo que tem um acompanhamento, mas ficar por conta da família. A gente tem que entender... E não pode também fazer tanta dificuldade como fazem, porque às vezes se perde a oportunidade maravilhosa de famílias serem... Tem tanta gente querendo amar. E quantas mulheres querem ter um filho e não podem. Exato. Ou, às vezes não é nem o caso de não poder por outros motivos, mas é o caso do útero. Mulheres, e na minha pauta de projetos tem também ajudar a melhorar o sistema de saúde da mulher. Porque só Papa Nicolau não adianta. Tem que ser coisa mais avançada. Existem problemas de mulheres que têm útero bicorno. É o útero dividido no meio. A criança não tem como gestar. Mas se fizer uma operaçãozinha, você tem que fazer. Você entendeu? Então cuidar da saúde da mulher nessa área. Por inteiro. Né? Porque você cuidando da saúde da mulher, você acaba evitando um custo de tratamento mental. Muito. Porque isso gera, sabe, quantas pessoas não podem engravidar e são infelizes, criam outros problemas. Você vê como tudo são elos, é uma grande corrente interligada. É um círculo, né, cara? Se faltar um pedacinho, vai mancar o negócio inteiro. Verdade. Então, eu tenho projetos na minha cabeça que, caso eu chegando a assumir uma cadeira na Alesp, eu digo assim, são projetos humanitários. Eu sou um candidato que está pensando em projetos humanitários. Eu luto contra a homofobia, luto contra as agressões à comunidade LGBTQIA+,
Porque nada justifica eu bater no camarada porque ele é gay, gente. Então, né? E muitas das vezes quem bate é até gay rugido. Então, né? É um cara que tá preocupado. Eu conheci um que dizia que eu detesto bicha, e bicha não sei o quê, e bicha não sei o que lá, eu mato. Acontece. Um dia ele esqueceu o telefone da minha mesa, eu peguei o telefone, o cara tava num grupo gay, cheio de pênis lá. Aí eu falei, pô, tu vai matar os caras, você fica olhando aqui, para com isso. Deixa de ser babaca. Tá vendo que cara... Falei mesmo, é isso mesmo. Não, essas coisas. Então o cara que é muito cheio de coisa, porque à medida que eu te acuso, eu tô me acusando, é porque eu me sinto incomodado. Exato. Então, se eu gosto, tá todo mundo em paz comigo, eu abraço gay, abraço lésbica. É tão legal amar todo mundo, né? Graças a minha mãe falava, enquanto você tá apontando um dedo pra alguém... Tem um pra Deus e 3 pra você. Tem 3 apontando pra você, pai. E um pra Deus. É verdade. Então... Para pra pensar. Sempre que você apontar o dedo pra alguém, tem 3 voltados pra você. Então... Eu tinha que fazer um casamento homoafetivo, aí eu tava falando, citando a passagem de Davi e Jonatas, né? Que eles eram muito amigos, né? Aí fala que Davi amava Jonatas mais que amava as mulheres. Aí a gente para pra pensar. Vamos lá. Davi foi consagrado pelo profeta Samuel, lá no meio das malhadinhas, né? E aí ele passou a ser o cara que ia ser rei. Mas o rei era Saul. Aí tem aquela história do gigante Golias, aí Saul pega Davi e leva pra dentro da casa dele. E começa a morar com Saul. De repente, Saul começa uma perseguição louca contra Davi, que o Davi não tinha nada pra ser rei. Mas o Davi vivia agarradinho com o Jonatas. Será que ele não pegou os dois em alguma situação de muita intimidade? E ali começou a treta? Pode ser. E naquela época... Porque não tinha explicação. Não tem explicação pra perseguição de Saul em cima de Davi. Do nada, né? Do nada. Às vezes tem uma traiçãozinha ali. Pode ser. Vai vendo. É de se pensar. Saul era pai Saul era pai de Jonatas, Davi, amiguinho, vivia junto. Padre, você tá pecando? Não tô pecando, eu tô conjecturando. É lógico. Eu tô imaginando. É imaginação, é interpretação, né? Tem muita gente que interpreta a Bíblia de formas que não pode se comer um tipo de carne de um animal. A Bíblia fala. Então, se eu não posso, se não pode casar homem com homem, mulher com mulher, se não pode ser gay, não pode ser lésbica, também não pode comer carne de porco, se ferrou. A linguicinha no churrasco para, né? Não pode comer camarão, peixe de pele, não pode comer algumas aves, não pode fazer barba. Não pode ter barba? Não? Fazer não pode, tem que deixar, né? Tem que deixar barba. Tá ferrado, enfim. Papai. Não pode ter não pode ter tatuagem. Opa. Esse negócio do seu braço aí. Que foi coisa que eu... É bicicleta, né? É bicicleta, né? Ping-pong. Quanta coisa que não pode. É verdade. Não pode trabalhar sábado. Verdade, essa é boa. Essa começa aí. Não trabalhar sábado. Se possível, dia nenhum, né? Mas você sabe o que eu fico pensando? Será? Porque a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Isso. Certo? Bota tempo nisso. Tempo papo de Deus. Você não era nem criança ainda. Não era. Tava nascendo. Será, por exemplo, agora vai longe essa parada, velho. Será que essas... não pode comer porco, por exemplo, né? Será que não é a mesma coisa do manga com leite? Sabe aquilo? Pode ser. Que na época se criou uma... E a manga com leite... Podia comer a manga, mas o leite não podia comer. Exato, porque eles tiravam leite. Mas na verdade, é questão de ciência, filho. É ciência. E Deus, é o que eu falo, Deus é científico. Vamos lá. Cara, o povo ia pro deserto, ia passar um tempo no deserto, aquele calor escaldante, carne de porco da diarreia. Você é louco, Então não comam. Faça a operação de fimose no 7º dia, que é a circuncisão. É a fimose de hoje em dia. Exatamente. Pra quê? E para evitar que os homens tivessem sexo no deserto lá, seja quem fosse, e tivessem infecções para não contaminar as mulheres. Tudo é ciência. E é mais fácil, é igual, agora é proibido, mas cortar o rabo do cachorrinho na época que podia. Isso. Era nos primeiros dias também, senão você não podia mais. Sair. Né? Então, tudo é ciência, ciência. Por isso que não podia comer. Alguns peixes de pele podiam dar alergia, camarão, outros podiam ser alérgicos, podiam se coçar, né? Ou o peixe de fundo, né? Que é o de couro que fica no fundo. Tatuagem não é falada na Bíblia, é mentira.
Não fala. Fala em mutilar o corpo. Ah, tá. E mutilação corporal era porque era adoração a outros deuses e se mutilava e cortava. Mutilação. Não fala em tatuar. Até porque... Os vikings, os próprios homens de guerra do passado, quanto mais tatuagem, mais sinal de que eles eram guerreiros. Exatamente. Ah, não pode usar roupa de mulher. E os caras que usavam vestidão? E os soldados que usavam saia? Saia. O kilt, o rei tava de kilt. Questão de pensamento. Exato. A vergonha não pode ser mostrada. O Davi dançou pelado na frente da arca, gente. Então, cara, são coisas que vão sendo ancoradas na mente humana de geração em geração e acaba... Tem uma história... Tem gente que não gosta da minha igreja por causa disso? Ah, não, mas eu gostei do senhor, viu? O senhor é gente fina demais. Tem uma história... não é tão fina assim, porque você gosta de comer, né? Você falou. Comi a lasanha. Não como queijo. Não come queijo? Não, porque é pecado. É que eu não gosto mesmo. Mas você sabe que tem uma história... Mas bota um churrasco na minha frente. Um churrasco, rapaz. Se eu não tiver um churrasco todo sábado, isso é sábado. Se eu tiver um churrasco todo sábado, que eu não mando no Brasil, né? Que tem aquela carne, né? Não, tá feio, não tá? Churrasco de linguiça, quando não pode comer carne de porco, tô lascado. Você sabe que tem até uma história que mostra essa parte de conceito. A mulher casou e aí foi fazer o peru de Natal. E foi colocar o peru colocar o peru no forno. No forno. Temperou, ele foi colocar o peru no forno. Falou pro marido. Quer colocar o peru no forno. Dependendo do peru, já nem entra ali no foi colocar o peru no forno. Foi colocar o peru. Deixa eu contar a história. Vou colocar o peru no forno? Falou, não, tira. Tem que cortar o peru. Tem que cortar o rabinho do peru. Cortou o rabinho do peru. O marido falou, caceta, mas que essa mulher tá muito louca? Não, minha mãe cortava o rabinho, senão não fica bom. Aí não, outra vez que foi fazer o peru, não, tem que cortar que senão não fica bom. Aí um dia o marido ficou puto e falou, que cacete, aí tem que cortar o rabo do peru. Foi perguntar pra sogra, por que a senhora corta o peru senão não fica bom? Falou, não é que não fica bom, é que não cabe o peru no meu forno. Eu tinha que cortar o rabo. E a filha... por um conceito criado. E vai embora isso aí. E aí vai passando à frente o telefone sem fio, né, rapaz? É assim que funciona. Não é assim que começa. É assim que se cria uma... Rapaz, o negócio era tão estranho antigamente que só a mulher que tivesse menstruada, ela sentasse numa cadeira, o homem não podia sentar porque tava contaminada a cadeira. Você imagina hoje em dia? Tá lascado. Num ônibus, o troço, como é que ia ser? Como é que sabe? É que na época eles não tinham um absorvente, acho que era manchado, mas... Usava panos, né? Tanto que o apóstolo Pedro fala que ele se considerava o trapo da imundícia. Trapo da imundícia é os panos que se botava da menstruação? Da menstruação. É mesmo, imundícia vem daí? É. Caraca. Padre, meu querido, que satisfação receber o senhor aqui. Eu não te conhecia pessoalmente. Talvez eu tenha te visto na TV, na SEC TV. Algumas vezes quando a gente trabalhava lá, mas que satisfação ter o senhor aqui, te conhecer um pouco mais. Que bom ouvir. Ainda bem que você falou isso, uma turma que não escuta. O senhor pegou leve comigo. E que bom saber que, sabe, existem pessoas de mente aberta que estão aí ministrando, ensinando aos jovens e aos velhos, mas principalmente aos jovens, que estão precisando às vezes de uma palavra. A tecnologia traz tanta informação e tão rápido para as pessoas que ela acaba se perdendo, né? Hoje em dia a gente vê tanta gente com tanta informação na palma da mão e sem informação nenhuma. É um paradoxo. Que saudade do tempo da enciclopédia Barça, né? Não é, rapaz? Você tinha que procurar o significado de alguma coisa. 10. E você, com medo de ter que voltar a procurar, você aprendia. É verdade, imagina, tem que achar de novo. Então eu vou aprender, né? Aqui na biblioteca. Eu que tinha alergia, rinite alérgica, aqueles livros cheios de pós. Nossa Senhora, eu sofria. Mas, estamos aí. Que bom. E sou candidato a deputado estadual pelo PDT, né? 12777. Meu número é 12777. Não dá pra esquecer, gente. Porra! 12777, Reverendo Padre Pedro. Reverendo Padre Pedro, 12777, deputado estadual.
Esse que você São não Paulo esquece. merecia pra lutar contra o racismo, intolerância, homofobia. Reverendo Padre Pedro, 12777, deputado estadual, que São Paulo merecia pra lutar contra o racismo, intolerância, homofobia. Reverendo Padre Pedro, anota e não esquece, aperte o 12, depois 777. Obrigado, meu irmão. Cara, que honra, que satisfação receber uma doçura, um cara alegre, iluminado realmente. Cara, eu vou na sua igreja. Vá. Eu vou. Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia. Eu tô meio que afastado, né, por causa da campanha, né? Mas logo... Falta 12 dias. 12 dias. Aí nós vamos se encontrar. Eu tô voltando pra casa outra vez. Que cara fantástico. Muito obrigado pela sua presença, por se Agradeço dispor. pelo carinho. Veio de Campinas para Mojimirim só pra gente bater esse papo. Que delícia de papo. E eu espero que a gente possa fazer mais. Eu quero voltar aqui em 2023 como deputado. E aí você vai entrevistar o deputado. Sim, e aí a gente vai conversar E vai ser a mesma coisa que eu sou aqui, mas já com poder para colocar os projetos para frente e mudar a história do estado de São Paulo. Das cidades, né? O polis, né? Polis. E no politano, né? Que nós, no geral de cidades, poder fazer por esse estado aquilo que esse estado merece, aquilo que esse estado precisa. E que a gente possa ter uma sociedade mais justa e perfeita dentro daquilo que o grande arquiteto do universo planejou para nós. Obrigado, viu? 12777, Padre Pedro. Reverendo Padre Pedro, essa fera. E você pode procurar lá, @rev.pe. Pedro de Paula. Eu não gosto muito de falar arroba antes, não, que eu me sinto um boi, né? Arroba? É, por causa da arroba, né? Aí eu preciso... várias arrobas, né? Antes do seu nome tem uma arroba. Uma arroba, eu me sinto um boi gordo. O que tem na frente do senhor? Uma arroba, não? A minha já tá com as duas arrobas também. Chegando lá. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Deus abençoe. Felicidade e paz. Agora, um pedido que eu lhe faço. Pedido como brasileiro. Pense bem no que você vai fazer quando estiver no confessionário da mudança da nação e do Estado. Porque ali é você confessando para a sua consciência o que é certo e o que é errado. Então que você possa ali mostrar para você mesmo que plantação você está fazendo e que colheita você terá depois da eleição e da posse. Que você faça o melhor pelo Brasil, o melhor pelo seu Estado. Eu sou o reverendo Padre Pedro e conto com a sua ajuda. 12777. Muito obrigado, meu irmão. Felicidades. Estou torcendo aqui por essa campanha e principalmente torcendo pela sua vida, que ela seja longa, para que você possa levar essa alegria, levar a palavra de Deus e levar a luz para as pessoas que de alguma forma cruzam o seu caminho. Você é um cara realmente iluminado e a gente vai conversar muito ainda. Esse foi o Rota 44 Podcast. A gente se vê na quinta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui no meu canal, no YouTube, @KleberCetim, e também pelo Facebook, Kleber Cetim. Kleber é com K e o Cetim você já sabe, porque você está assistindo, né, querido? Então é nóis, a gente se vê na quinta-feira. Tchau!